E hoje nós estamos recebendo aqui para fazermos um bate-papo. Não é exatamente sobre o solo, mas é o engenheiro agrônomo Marne Bright. Marne, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, telespectadores aí do Sucesso no Campo. Estamos aí de novo, né, para tirar algumas dúvidas e conversar um pouco aí sobre solo, folhas, análises, né? Um dia importante hoje, né, para toda a sociedade, né, porque esse dia não é só para um. Exato. O solo, na verdade, nada mais é do que uma fina camada de terra sobre a crosta terrestre, mas toda a vida em cima da terra depende do solo, né? Então quer dizer que realmente a gente vê hoje que tem muita recuperação de solo através de manejo biológico, porque realmente algumas atividades agrícolas e outras, né, de mineração, elas judiam bastante do solo, né, dependendo de como são feitas. Mas hoje em dia há uma preocupação muito grande nessa recuperação das terras degradadas e não deixar também que as produtivas entrem em degradação, né? Marne, você fala numa sutileza tão grande que é uma fina camada de terra sobre a crosta terrestre. Não é tão fina assim, né? Exatamente. Na verdade, isso a gente considerar a crosta, o globo terrestre, né? Então, a gente nota que... Considerando a crosta, Exato. Ela é fina. É a sensibilidade que tem o solo. Então, imagina você pegar uma laranja e seria a casca da laranja ali só. Né? Aí começa a descascar e mete a faca na laranja. Exatamente. Então, assim, é para a gente perceber o quão o solo é sensível, que nós temos que cuidar dele, né? Então, quando a gente fala dessa forma, as pessoas, puxa, mas é uma fina mesmo, é desse jeito? Exatamente assim. Né? Se você deixar o solo exposto à chuva, intempéries, nós vamos perder ele. Então, precisa realmente esse cuidado, né? É importante lembrar, pensar nisso. Saiu melhor que encomenda aqui hoje o meu entrevistado, que nessa coincidência. E nós vamos falar das folhas. Sim. A amostra de folhas. Está chegando o momento? Já é hora? Sim, Fabíola. Na verdade, hoje em dia, a gente tem que observar bem o tipo de planta que nós temos no campo, né? Soja, por exemplo, de crescimento indeterminado, ela já começa praticamente florando já. Já vai crescendo e saindo as flores. Então, a recomendação para a coleta de folha para análise é na florada, né? Mas como esse tipo de soja já vai florando, então há necessidade já que se o produtor quiser coletar logo as folhas, com 3, 4 folhas aí já coleta. Aí, logicamente, né, tem que coletar as folhas, mandar para o laboratório, a gente faz a análise e depois existe a interpretação do resultado. A interpretação dos resultados pode ser feita de duas maneiras. Tem umas tabelas de interpretação, né, a tabela de interpretação para folhas de soja, folhas de milho, folhas de algodão e assim por diante. E também tem um sistema DRIS, né, que é um sistema estatístico, simplificando, que a gente digita os elementos lá e ele vai dar o balanço de nutrientes. E nós, no site da Exata Brasil, tem a calculadora DRIS lá. Então, o produtor pode entrar lá com o seu resultado de análise, clica na calculadora DRIS, lá vai ter os campos para preencher dos nutrientes, e depois aperta para calcular, vai sair um gráfico mostrando qual nutriente está mais baixo, qual está mais alto e como é que está o balanço entre eles. Com o resultado, ele preenche aquela calculadora e ali já vai, ou o consultor dele, já vai saber até a recomendação, vamos dizer assim. Exatamente. Basicamente isso. O que está mais baixo, o que está mais alto, aí vai poder recomendar o que quiser, né, para poder recuperar, necessário para poder recuperar aquele nutriente ali. Então, também oferecemos esse serviço. Importante dizer que essa calculadora DRIS é baseada mais, assim, nós fizemos ela com, a gente chama de normas, né, são padrões que a gente tira do campo mesmo, a gente divide a produção em alta produtividade e baixa produtividade. Então, é da região nossa aqui, Mato Grosso do Sul, Vale do Araguaia, do Cerrado. Certo? Então, sojas que são produzidas na nossa região podem perfeitamente entrar nessa calculadora aí e ter uma noção de interpretação também. É uma opção muito boa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui do advogado do diabo. Tem um acesso com senha e tal? Ou alguém tem um resultado na mão, pode entrar lá e jogar? Pode entrar lá. Qualquer um que tiver pode entrar lá, não tem acesso com senha, certo? É livre? É livre, entra lá. Lá nós temos 3 calculadoras para calcário e uma para a interpretação de análise foliar, de soja só. Então tem que lembrar disso, né? Não, assim, para cada cultura tem que fazer uma. Então o disponível lá está só de soja por enquanto. Então o produtor entra lá, calculadoras. Aí quando ele clicar lá, vai abrir calculador de calagem, recomendação de calcário e também dessa DRIS. Nesse momento,
que a gente está aí, no geral, com a cultura, que a gente vai fazer uma análise foliar, é possível ali verificar a condição dessa planta de nutrientes para segurar a florada, para depois isso transformar em vagem. Isso aí. Por que isso é muito importante? Nós estamos vendo que esse ano o clima está um pouco diferente, né, de outros anos. Nós estamos com bastante chuva, bastante clima nublado, né? Dá até medo, né? Isso aí altera um pouco o metabolismo de alguns nutrientes na planta, né? Afeta um pouco, porque não tem... Não tem fotossíntese. A luz solar é menor. As plantas estão menores. Exatamente. Então, fazendo essa análise foliar, a gente tem noção de como é que estão os nutrientes nessa todo esse esquema. Então, é por isso que é importante a gente falar, mas eu faço minha adubação todo ano, pela recomendação, tudo certinho. Será que eu preciso mesmo fazer uma análise foliar? Seria interessante para verificar como que está esse balanço de nutrientes na planta. Porque o balanço de nutrientes é afetado por tudo, pelo clima, pelo tipo do solo, por vários fatores, né? Adubação, calagem, tem de vários fatores. E nós temos clima diferente todos os anos, né? Sim. Né? Tem ano que está mais seco, tem ano que está mais chuvoso, tem ano que tem mais praga de um jeito, mais praga alta, de mais outro. baixa, praga de um jeito. Então, porque a gente já teve ano que não era a pluviometria o problema, era o calor. Exatamente. E aí a planta tem outro comportamento. Outro comportamento. Nesse momento seria aquela situação que às vezes a planta está bonitinha, fez a adubação toda certa, mas de repente precisaria de uma B12 na veia. Exato. Às vezes você vai, com a análise foliar a gente olha, puxa, talvez, se a planta estiver em condições ainda, se não tiver, nessa época tá bom porque a planta ainda está em pleno desenvolvimento, está precisando de algum nutriente. Aí vai uma injeção na veia. Né? Por exemplo, um manganês, vai um elemento, até análise de microelementos que é difícil a gente analisar, ou a Exata hoje analisa, que é no caso do cobalto, molibdeno e níquel. São 3 elementos de muito baixa concentração na folha. Mas nós temos condições de analisar. Então, se o cliente solicitar ainda esses 3 a mais, porque hoje são 11 elementos, né, o padrão, na análise completa foliar. Mas caso há necessidade, não, eu quero saber que cobalto, molibdeno e níquel também. Nós temos condições de analisar. Marne, como a gente vai fazer um hemograma, e aí, de repente, o médico pede o hemograma completo, mais vitamina isso, vitamina aquilo, vitamina não sei o quê, que aí aumenta o número de exames que a gente vai fazer. Porque, às vezes, se você vai fazer hemograma completo, é um exame. Isso, exatamente. Aí, de repente, a gente está lá com uma lista que tem 22 exames. Perfeito. É desse jeito. É desse jeito. O laboratório oferece a mesma coisa. A analogia perfeita que você fez aí. Então, a gente tem condição de oferecer. E aí, lógico, né, o produtor, de posse do resultado e o resultado interpretado, o que está baixo, o que está alto, como eu posso balancear melhor isso aí, ele vai tomar as decisões aplicando algum produto via foliar, né, alguma coisa para poder, né, algum hormônio, talvez alguma coisa para equilibrar aminoácido também, pode ser. Então, isso equilibra esses nutrientes na planta, que é muito importante para, igual você falou, né? Nós não estamos interessados, a folha é um órgão de reserva. Né? Mas esse nutriente precisa estar bom na folha para ele entrar na vagem, né? Para ter uma boa produtividade na vagem. É porque eu vou saber mesmo o que eu produzi na hora do peso do grão. Exatamente. Por isso que não é interessante coletar a amostra foliar depois que está formando vagem. Tá? Porque daí a folha já está com baixa quantidade de nutrientes. Porque ela já está enviando essa energia. Exatamente, já está translocando para lá. Então, assim, até a florada, assim, é a época ideal. Mas depois, aí já começa a diminuir na folha e, logicamente, já translocou, né? Então, nós não temos como avaliar mais se aquela folha estava bem nutrida ou não. Aí já é um momento que perdeu o time. Exatamente. Então, temos que fazer nesse time aí para poder tomarmos a decisão certa. Né? Como que faz a coleta de folhas? Isso é muito importante. A folha de soja, ela precisa ser coletada uma folha, quase todas as culturas, né? É uma folha expandida, uma folha madura. Então, normalmente, a gente coleta o terceiro trifólio. Né? O primeiro trifóliozinho lá em cima está brotando. É de cima para baixo que eu conto. De cima para baixo. O primeiro, segundo, o terceiro que está com a folha totalmente expandida, mas não está velha. Já queria contar de baixo para cima. Se ela estiver muito velha, não serve também, porque aí já perdeu. Já perdeu. E uma folha muito nova, a quantidade de nutriente é mais concentrada. Né? Porque ela está abrindo ainda, então está bem concentrado ali. Então, provavelmente pode dar um valor, um falso positivo, a quantidade adequada, por exemplo. Né? Então, o ideal é uma folha expandida, madura, que é o terceiro trifólio de cima para baixo. E a quantidade é muito importante nesse momento, porque a Exata está trabalhando com uma técnica para analisar nitrogênio chamada NIR, que é por infravermelho.
E eu preciso pelo menos de 20 a 30 trifólios para poder dar uma massa suficiente de pó depois de folha para cobrir a placa para mim fazer essa leitura. Certo? Então às vezes leva lá 5, 6 folhas, você não vai ter material suficiente para fazer essa avaliação. Exatamente. Para esse ponto em específico. Para o nitrogênio e o infravermelho, tá? Que nós estamos usando. Então, a recomendação já é 30 trifólio. Mas aí o pessoal, diminuir um pouco e tal, dependendo, né? Mas não, pessoal, coletar folha é muito fácil. Coletar folha é diferente de solo. É muito simples. E por você entra favor, no campo e coleta. que não seja da mesma planta. Exatamente. Tem que espalhar na área, né? Então, coletar folha é tranquilo, entrar e coletar justamente esse trifólio, pode mandar o trifólio inteiro e a gente lá faz o resto. Nós vamos lavar, secar e moer. Bom, eu ia perguntar, não precisa lavar, né? Eu mando do jeito que está lá na lavoura. A não ser que a folha esteja muito suja. Por exemplo, um barro, por exemplo, aconteceu alguma coisa, né? Sujou de barro, sei lá. Se tiver assim, você vai mais no meio da lavoura, que você vai pegar uma limpa, tá? Evita exatamente isso daí. Porque se ela chegar no laboratório murcha, com muito suja, a gente não consegue mais lavar para tirar esse barro. Pois é, eu ia te perguntar agora. Horário para eu pegar essa planta? O horário não tem problema, pode ser qualquer horário. Mesmo que estiver assim, aquele dia de calor, ela está meio murcha, não tem problema? Não, pode coletar. Porque a gente não vai analisar teor de umidade. A hidratação dela. Não vamos analisar. Mas assim, o importante é o seguinte, coletou folha, tem que enviar direto para o laboratório. Porque se ela ficar dentro de um saco, mesmo que seja de papel, a gente usa embalagem de papel. Eu ia te perguntar agora, que tipo de embalagem? Para não abafar embalagem? muito, né? Para não abafar muito, não é embalagem plástica. Mas se ficar muito tempo na embalagem de papel, por exemplo, mandar pelo correio, alguma coisa nesse sentido, ela pode criar fungo e chegar no laboratório está imprestável para analisar daí. Porque está muito úmida, né? Então, se o cliente, por exemplo, ele está longe, a melhor coisa a fazer é tirar a folha, deixar em cima de um jornal, ela desidratar. Pode deixar desidratar um pouco, não tem problema, está limpinha, né? Desidrata. Depois coloca na embalagem de papel e manda. Tá, certo? Isso aí. O excesso de umidade sair. Esse que é importante. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar essas técnicas que lá na minha juventude, nós, meninas, fazíamos isso com as flores. Ficava lá, sabe, fazendo pensamentos nos menininhos, e aí fazia uma flor no meio do caderno para ela ficar sequinha. Exatamente. A ideia é mais ou menos por aí, né? A gente tem que desidratar a folha, tanto que a gente seca ela a 60 graus Celsius, 65 no máximo, para ela não queimar, né? Ela não perder nutriente. Porque se eu secar a folha a 100, 105, por exemplo, igual a gente faz outras análises, eu vou perder nitrogênio, posso perder alguns elementos, tá? Então, no laboratório, a gente tem que... Então, essa etapa no laboratório demora, às vezes, 24 horas. Não dá para fazer tão rápido por causa disso. Porque eu tenho que secar a folha a 65 graus para ela secar, mas não perder, ela ficar viçosa ali, sabe? Seca, mas, assim, conservada, vamos dizer assim, preservada. E aí, vamos pensar que tem alguém que está longe. Eu sei que hoje vocês estão com laboratórios em várias partes do país, certo, mas vamos pensar que ainda está longe. Então, ele vai ter que enviar pelo correio. Sim. Ele deixa lá em cima do jornal. Pode usar aquela técnica de uma folha por baixo, outra por cima? Pode usar. Não tem problema. Tá. E quantos ali ele tem que deixar 1 dia, 2 dias para deixar ali? Qual que é o mais ideal? Se quebrar essa folha, não vai ter problema. Não tem problema. O problema, assim, lógico, se a gente colocar um papel e colocar um peso bastante por cima, tem que tomar cuidado só para ela não ficar preta, né? Ela tem que preservar. Ela não pode ser contaminada, esse papel que você está colocando. Exatamente. Agora, se colocar por cima, ao ar mesmo, na sombra, ela mesma vai desidratar um pouco aí, nos 2 dias, ela já desidrata bem. O importante é tirar aquele excesso de umidade. Não precisa nem tirar a umidade toda. O resto a gente tira no laboratório. Mas o excesso de umidade para não criar fungo nesse trajeto. Tem folhas que chegam para a gente que é impossível a gente trabalhar depois. Não tem como analisar mais, né? Porque chega lá já está tudo mofada, praticamente. Então, porque às vezes fica lá 4, 5 dias aí no transporte e aí chega também, tem aquela chegada por ordem para entrada no laboratório. Exatamente. Quando chega lá, a gente abre, o pacote está até com cheiro ruim, né? Porque assim, não preservou. Então, essa é a dificuldade da folha, realmente, em comparação com o solo, que é muito mais simples. Mas a folha temos que tomar cuidado com isso, porque o resultado não vai ser bom. Então, a gente até liga para o cliente, tira uma foto, a folha não está em condições de analisar. Porque não adianta nada ter aquele resultado ruim. Né? Vai ser um dinheiro perdido. Vai fazer a análise para falar para o produtor, não presta. Exatamente. Então, não tive resultados. Então, esse é um ponto importante. Então, coletou, se puder chegar o mais rápido possível no laboratório, melhor. Se não puder, tem que fazer esse pré-tratamento antes para mandar e aí, com certeza, vai dar certo.
Bom, então, a dica para você, e aproveite para fazer logo, porque daqui a pouco você ainda tem que ficar de olho na ferrugem asiática, porque no sul do Brasil já tem registros dela. Marne, obrigada pela sua participação conosco, sempre um prazer tê-lo aqui com informações muito bacanas. Não, eu que agradeço aí e qualquer coisa que precisar a gente está sempre disponível. Obrigada, viu?